Bom, nós estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo. Hoje eu vou dar continuidade à história de Paulo, o apóstolo dos gentios. Já fizemos a primeira parte e agora vamos encerrar acerca da biografia deste que foi o maior apóstolo, o maior pregador, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, o maior escritor do Novo Testamento. Hoje vamos olhar a segunda parte da vida de Paulo, o apóstolo dos gentios. Não vá embora não, fique aí porque logo depois da vinheta nós vamos continuar. Pois bem, já vimos até agora então sobre Paulo, como ele nasceu em Tarso da Cilícia, como ele cresceu e se fortaleceu em Jerusalém, como ele foi convertido na estrada de Damasco, como ele foi batizado em Damasco, como ele foi preparado pelo próprio Senhor Jesus durante 3 anos lá no deserto, onde ele recebe a revelação do Senhor Jesus, releu o Antigo Testamento na Arábia. Vimos como ele já saiu da Arábia e retorna a Damasco, como quiseram matá-lo em Damasco, então ele foge e sobe para Jerusalém, como ele é rejeitado a princípio, depois por Barnabé, aceito pelos apóstolos, como ele começa a pregar na cidade de Jerusalém, como os helenistas então resolvem matá-lo, a igreja diz para ele ir embora, ele não quer ir, Deus manda ele embora, ele não quer ir, então ele é tirado de certa forma a reboque de Jerusalém, levado para Cesareia Marítima e de lá enviado de volta para Tarso, a sua cidade natal. Agora nós vamos continuar daqui para frente esta história. Disse para você que ele passou 10 anos praticamente no molho, no anonimato em Damasco. Na verdade, tudo isso não foi por acaso. Deus tem um plano, um propósito em todas as coisas. O que Deus estava fazendo? Ensinando este homem uma das verdades mais gloriosas do cristianismo, na prática, que é a doutrina da nova aliança. O próprio Paulo é quem vai escrever mais tarde sobre esta doutrina da nova aliança na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar, sem resposta. E a resposta só vem no capítulo 3, versos 4 a 6, quando diz: a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Enquanto Paulo queria abrir porta à força, ele se frustrou. Ele precisava entender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Então, naquela época, acontece um grande despertamento em Antioquia da Síria, a capital, a terceira maior cidade do mundo, só superada por Roma e Alexandria. E a igreja de Jerusalém, então, manda Barnabé para lá. Quando Barnabé chegou lá, ele ficou impressionado. Ele se alegrou em ver a graça de Deus prosperando. Lembrou-se de Saulo. Foi lá em Tarsos, buscou Saulo, levou Saulo com ele para Antioquia da Síria, e durante 1 ano eles ensinaram uma multidão de discípulos. Então, quando a igreja estava reunida em oração e jejum, o Espírito Santo que governa a igreja disse à igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. É muito importante entender que o Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo. Saulo era o liderado, não o líder. Deus ainda estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. Deus ainda estava ensinando a Saulo a gloriosa verdade da nova aliança.
Então, eles partiram encomendados pela igreja, sob imposição de mãos, e acompanha esses dois missionários o jovem Marcos, primo do Barnabé. Eles chegaram em Pafos e o procônsul Sérgio Paulo se interessa pelo evangelho e o seu mágico, a tiracolo Elimas, tenta impedir o procônsul de ouvir o evangelho, de ser convertido. E então diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego. Os olhos espirituais do procônsul Sérgio Paulo são abertos e ele é convertido a Cristo. E a partir daquele dia, Saulo deixou de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo e vai ser, dali para frente, o maior líder do cristianismo. Então, diz a Bíblia que quando ele chega em Perge da Panfilha, que é uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, o jovem Marcos abandona os dois missionários e retorna para Jerusalém. E então ele sobe as montanhas do Taurus e chegam até Antioquia da Pisídia. Eu quero levantar aqui um fato com você muito curioso, porque Gálatas 4 nos informa que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia. Estou falando da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? A Bíblia não menciona. Mas parece-nos que isso tem uma conectividade com o chamado espinho na carne, que está lá em 2 Coríntios 12, 7. Espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Então, o espinho na carne que atingiu o apóstolo Paulo veio de Deus. Por quê? Porque o propósito é santo, para que ele não se ensoberbecesse. Dá-nos a impressão que esta enfermidade era também, ou exatamente, o espinho na carne. Paulo orou 3 vezes para Deus curá-lo. E Deus não curou, mas disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, enquanto Marcos volta para a casa da sua mãe em Jerusalém, Paulo e Barnabé sobem as montanhas do Taurus e chega nessa região da Galácia do Sul. E eles enfrentam lutas. Por exemplo, ele foi apedrejado em Listra. Por onde passava, os judeus davam um jeito de arregimentar a multidão contra eles, e eles tiveram muitas aflições. E é por isso que ele vai escrever lá no capítulo 22 de Atos, no capítulo 14 de Atos, que importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Então eles deixam igrejas plantadas. Deixam lideranças estabelecidas, não sem dor, não sem lágrimas, não sem sangue, não sem perseguição. Quando eles retornam à igreja enviadora, a igreja de Antioquia da Síria, para dar o relatório do trabalho, diz o texto que, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus por intermédio deles, e como Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Isso é maravilhoso porque eles não relatam quantas coisas fizeram eles. Relataram quantas coisas fizeram Deus. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Ora, preste atenção. Quando a obra de Deus avança e cresce, isso incomoda o inimigo. É por isso que Atos 15:1 disse que os fariseus
ouvindo que os gentios estavam se convertendo e sendo recebidos na igreja sem passar pelo rito da circuncisão, desceram de Jerusalém e disseram: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, não tem salvação. Bom, mas isso não é uma boa teologia. E se querer acrescentar algo mais à obra completa, perfeita e cabal de Jesus Cristo, isso é dizer que só a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Quando a teologia é ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então não estamos autorizados a fazer missões, a não ser que nós estejamos anunciando e proclamando o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que houve um concílio na igreja, Atos 15, onde os presbíteros e os apóstolos se reuniram, sob a liderança de Tiago, irmão de Jesus. E aquele concílio então discute a matéria e delibera sobre o assunto, e escreve a decisão tomada, e comunica às igrejas gentílicas acerca da decisão tomada. É só a fé em Jesus. Não podemos agregar mais nada à obra perfeita, cabal, que Cristo realizou na cruz em nosso favor, quando deu um brado: está consumado, está pago. Bom, agora então, corrigida a rota teológica da igreja, Paulo procura Barnabé para fazerem a segunda viagem, retornar àquelas mesmas igrejas que eles plantaram, para fortalecer aqueles irmãos, para ampliar os horizontes da obra missionária. Mas Barnabé disse assim para Paulo: ô Paulo, eu estou querendo levar o meu primo, o Marcos, conosco. Diz a Bíblia que Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Esse rapaz não vai comigo. Muito embora Barnabé tenha insistido nisso, em levar o seu primo, Paulo radicalizou dizendo: ele não vai comigo. Ele não serve para trabalhar na minha equipe. Ele não joga no meu time. Eu não o quero como parceiro de trabalho. E houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos que não puderam caminhar juntos. Então Barnabé pegou o Marcos e levou para Chipre. Mais tarde Pedro discipulou Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. Antes de Mateus e Lucas, foi Marcos quem escreveu o primeiro evangelho. E Paulo pegou Silas, profeta de Jerusalém, e foi para outras regiões. Paulo queria entrar na Ásia, o Espírito de Cristo o impediu de entrar na Ásia. Então ele ouviu uma voz de um varão macedônio em Troade: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que era a vontade de Deus, então pega um navio em Troade, desembarca em Neápolis, vem pelo interior até Filipos, que era uma colônia romana, e ali ele vai numa reunião de oração à beira do rio, a casa de Lídia, que era uma empresária vendedora de púrpura de Tiatira, e enquanto Paulo falava, o Espírito Santo abriu o coração da Lídia e ela se converteu ali à sua casa. Enquanto Paulo ia para essa reunião de oração, com muita frequência, uma moça possessa de um espírito de adivinhação sai gritando atrás deles: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o Evangelho. Chegou um momento que Paulo se aborreceu com aquilo e repreendeu aquele espírito de adivinhação e libertou aquela moça que era um capacho nas mãos dos exploradores. Isso provocou um rebuliço na cidade. Então acusaram Paulo e Silas de estarem pregando costumes estranhos que não fazia parte da cultura romana. E então eles foram presos, açoitados em praça pública, jogados no interior de uma prisão cavada em rocha, com os pés no tronco, com as costas ensanguentadas. À meia-noite, eles cantavam e oravam ao Senhor quando houve um grande terremoto que abalou as estruturas da prisão, abriram as portas da prisão. E quando o carcereiro, que era o responsável por esses presos,
percebeu que as portas estavam abertas, ele ia suicidar com a sua própria espada, e Paulo gritou: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Então ele, tremendo de medo, pegou uma lamparina, chegou onde estavam os apóstolos, Paulo e Silas, e diz a Bíblia que perguntou: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi clara: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, lavou os vergões, ouviu a exposição do evangelho, e naquela mesma noite, o carcereiro, toda a sua casa, foram batizados. Dali Paulo sai e vai até Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, a terra de Filipe o Grande, de Alexandre o Grande, a cidade que até hoje tem 2 milhões de habitantes, uma cidade belíssima, Tessalônica. E ele prega, e as pessoas têm avidez pela palavra, mas ele é escorraçado de lá. As pessoas insuflaram, os judeus insuflaram o povo contra Paulo e Silas, e eles tiveram que fugir às pressas para Bereia. Chegam em Bereia, encontram um povo ávido da palavra, que ele pegava, eles examinavam na Bíblia, que era isso mesmo. Uma igreja modelo, mas a corja vem de novo para persegui-lo, ele tem que fugir, deixando Silas e Timóteo para trás. Ele foge para Atenas, a capital intelectual do mundo. Quando ele chega nessa cidade, segundo Plínio, tinha mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses. Era uma floresta de deuses. O espírito de Paulo fica revoltado em face da idolatria dominante na cidade. Ele ia na sinagoga, dissertava lá nas sinagogas, ia na ágora, na praça, todos os dias discutindo ali com os filósofos estoicos, epicureus. Levaram então Paulo ao Areópago para dar justificativa do que ele estava pregando, porque para eles era uma coisa estranha. Ele estava pregando como se fosse estranhos deuses, ele falava de Jesus e da ressurreição. Chamaram-no de tagarela. Então Paulo prega um dos mais belos sermões registrados na Bíblia, em Atos 17, no Areópago, mostrando que o Deus que eles não conheciam, o Deus desconhecido, é o Criador, é o provedor, é o Deus da salvação, é o juiz de vivos e de mortos. E então, houve algumas poucas conversões ali, e ele sai de Atenas e vai para Corinto, que também é uma cidade grega, banhada por 2 mares, o Mar Jônico e o Mar Egeu. E ele fica ali 18 meses, 1 ano e 6 meses, plantando aquela igreja, numa das cidades mais promíscuas do mundo, porque ali havia também a Acrópole, o templo de Afrodite, onde tinha mais de 1000 prostitutas cultuais, que desciam às noites para os cais onde os navios aportavam. Era uma promiscuidade, a sexualidade era completamente desbragada, quase que animalesca. Então Paulo encerra a sua segunda viagem missionária em Corinto. Na terceira viagem missionária, ele vai passar 3 anos na capital da Ásia Menor, que era a grande cidade de Éfeso, onde havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. Ali Paulo experimenta um verdadeiro milagre, ali ele experimenta um verdadeiro reavivamento, porque era uma cidade de mais de 300 mil habitantes naquele tempo. E ele fica ali 3 anos. A idolatria da cidade entra em colapso. Os feiticeiros convertidos queimam seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevalece na cidade. Igrejas são plantadas nas cidades satélites, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Um verdadeiro reavivamento. Então, ao fim de 3 anos, Paulo retorna de Éfeso rumo a Jerusalém para levar uma coleta
especial que ele havia feito entre as igrejas da Galácia, da Macedônia, da Ásia e da Ásia Menor, para atender os pobres da Judéia. Porque no governo de Cláudio, 41 a 54, houve uma grande fome no mundo. E conforme Atos 18:2, os judeus foram expulsos de Roma. E então voltaram para sua terra sem renda. Então Paulo levanta essa coleta para levar juntamente com a comissão, com a equipe, porque não se lida com dinheiro sozinho, viu? Aqui uma dica. Paulo não levou a grana sozinho, não. Não basta você ser honesto, você precisa ter cautela e não dar margem para dúvida ou suspeita. Então ele leva uma equipe para levar o dinheiro. Ele se despede dos presbíteros de Éfeso no porto de Mileto, fazendo um segundo discurso muito importante, relatado em Atos. Dali ele viaja nas regiões e chega até Cesareia Marítima. E quando chega lá, o profeta Ágabo o prende com um cinto e diz: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém, eles vão prender você. Os discípulos tentaram demover Paulo de não ir. Falaram: mas por que você vai lá para ser preso? Ele disse: eu estou pronto a ser preso e estou pronto a morrer também por Jesus. Ele foi, levou a oferta, entregou a oferta. E, de fato, ele foi preso. Conspiraram contra ele. Tramaram contra ele. Aliás, 40 judeus entraram em voto de anátema, dizendo: nós não vamos comer, nós não vamos beber enquanto nós não matarmos esse cara. Ele está na fortaleza, preso, jurado de morte. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, que a irmã de Paulo morava lá, em Jerusalém. Comunica a Paulo que a cabeça dele foi rifada por 40 homens que vão matá-lo. Então Paulo comunica esse fato ao comandante. E ele é trasladado dali de Jerusalém para Cesareia Marítima, onde ficava o quartel-general de Roma. O palácio do governador romano não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia. Cesareia é a sede do poder romano em Israel. Então ele fica lá sob a égide dos governadores Félix e Festo durante 2 anos sendo acusado pelos judeus. Na troca de poder, na troca de governo de Félix para Festo, o Sinédrio tentou cooptar o governador, dizendo assim: governador, tem um prisioneiro aí em Cesareia e esse camarada está no fórum errado. O fórum que vai julgá-lo é Jerusalém, não Cesareia, porque o problema dele é religioso, não é político. Nós somos o fórum competente. Então manda esse Saulo para cá, porque nós temos a competência de julgá-lo. Mas o que eles intentavam era matar Paulo na estrada. Quando Paulo percebeu que o governador estava prestes a atender ao pedido tão sutil do Sinédrio, ele então usou suas prerrogativas. Ele disse: eu sou um cidadão romano. E como cidadão romano, eu quero ser julgado diante de César, em Roma. O governador disse: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Mas Deus já havia dito para Paulo, lá em Atos 23:11, quando ele estava preso em Jerusalém: coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Quando ele estava indo de Éfeso para Jerusalém, é que ele escreveu a carta aos Romanos e disse, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 15, o seu propósito de ir a Roma e de Roma ser enviado pela igreja à Espanha. Então, ele queria estar em Roma, Deus o queria em Roma. Mas quando ele viaja para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Terrível naufrágio. 276 pessoas dentro do navio. O navio se despedaça todo. Era um navio que transportava trigo e presos. Presos. Não era um navio de luxo, não. Todo o navio se arrebentou, toda a carga foi jogada no mar, mas ninguém pereceu. Porque o anjo de Deus apareceu para Paulo dentro do navio, depois de 14 dias sem saber se era dia ou noite, o navio à deriva no meio da tempestade, e o anjo diz: coragem, Paulo, ninguém vai perecer, eu entreguei toda essa gente nas suas mãos. Quando eles chegam na ilha de Malta,
nadando em tábuas, em destroços. Os bárbaros malteses prepararam a grande fogueira para aquecê-los. Estavam muito frio, todos molhados. E Paulo foi a primeira, ou melhor, a única pessoa que tentou manter aquela chama acesa, foi para catar alguns gravetos e jogou no fogo. Quando ele joga aqueles gravetos no fogo, uma víbora estava no meio dos gravetos, sai do fogo e prende na mão do Paulo. Os bárbaros gritaram na hora: é um assassino, tendo se livrado do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Como ele não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião e disseram: é um Deus. Não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Saulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. O pai do prefeito estava doente, ele orou por ele, foi curado. Os outros enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. E depois dos 3 meses de inverno, os malteses mandaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. Ele chegou em Roma não como queria chegar, ou não como planejou chegar. Chega preso. Uma casa alugada, algemado a um cidadão romano, a um soldado romano, durante 2 anos. 2 anos. Desta prisão, ele pediu para sair, ele orou para sair, e de fato saiu. Mas não saiu para se aposentar, nem vestir um pijama ou deitar numa cadeira de balanço, não. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária, deixando Tito em Creta, deixando Timóteo em Éfeso, passando por Nicópolis, muito provavelmente chegando até a Espanha. É nessa conjuntura que, no ano 64, 17 de julho de 64, o imperador Nero, que agora está no poder, ele incendeia a cidade de Roma, a capital do império. Ele era louco. O imperador era um homem perverso e sanguinário. Quando o incêndio termina, na noite de 24 de julho do ano 64, a cidade está muito devastada, mas os bairros mais populosos de judeus e cristãos foram menos afetados do que as outras áreas da cidade. Então ele bota a culpa do incêndio em Roma nos cristãos e começa um verdadeiro massacre. E então Paulo, que era o grande líder do cristianismo no Ocidente, começa a ser procurado, caçado, vigiado, até que botam a mão nele, possivelmente em Trode, na casa de Carpo. E agora não levam Paulo para uma casa alugada, sob a égide de confortos do imperador, mas ele é levado para a prisão mais imunda de Roma, a masmorra mamertina, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Quando ele estava ali preso, ele diz que ele estava preso como um malfeitor, não mais como um apóstolo, mas acusado de ser um bandido, um criminoso. Ele diz também que enquanto ele estava preso lá, todos os da Ásia o abandonaram, se acovardaram. Até Timóteo ficou com constrangimento, com vergonha de Paulo. Quando marcaram audiência para Paulo apresentar suas defesas, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. Então Paulo foi julgado à revelia. Ele era cidadão romano, não foi crucificado como foi Pedro, mas foi degolado. Então, quero agora concluir a minha fala dizendo que este homem foi escritor e o maior escritor do Novo Testamento. Quando ele estava em Corinto, aliás, depois da sua primeira viagem missionária, ele escreve a primeira carta, que é Gálatas, uma defesa da fé diante do ataque dos judaizantes. Depois, quando ele estava em Corinto, 1 ano e meio, ele escreveu as 2 cartas à igreja de Tessalônica, lá da Macedônia. Quando ele estava em Éfeso, ficou 3 anos em Éfeso, ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios.
Quando ele viajava para Jerusalém levando as ofertas, ele escreveu a carta aos Romanos. Na sua primeira prisão em Roma, quando ele ficou 2 anos preso, numa casa alugada, ele escreveu Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. No interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Da masmorra mamertina, ele escreve a última carta, que é 2 Timóteo. E é nessa carta que ele vai trazer suas palavras finais, retratando a situação em que ele estava. Primeiro, de solidão. Procura vir ter comigo depressa, ele disse para Timóteo. Segundo, de suportando a dor do abandono. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Terceiro, drama das privações. Privação emocional, precisando de gente. Privação mental, precisando de livro para ler. Privação física, precisando de uma capa surrada para usar na chegada do inverno. Ele lida com o drama da traição. Alexandre Alotoeiro causou-me muitos males. Ele lida com o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Mas esse homem pôde dizer, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E termina a sua biografia com a doxologia. A ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não fecha as cortinas da vida sem antes fazer uma avaliação. Com respeito ao passado, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sem fazer uma avaliação do presente, quando também já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sem fazer uma avaliação do futuro. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Esta é a história de Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse homem saiu da masmorra e foi levado ao local da execução. Tosaram o seu pescoço, cortaram a sua cabeça, decapitaram-no, mas ele, mesmo morto, ainda fala. E o seu testemunho é vibrante. E o seu legado é gigantesco. E a sua influência é maior do que a influência de todos os Césares de Roma juntos. Esse homem fala para você e para mim, ainda hoje, assim. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Que Deus nos ajude a andar por essas mesmas pegadas, as pegadas de Paulo, o maior líder do cristianismo, o apóstolo dos gentios. Se esta mensagem, primeira parte, agora a segunda parte, Paulo, o apóstolo dos gentios, abençoou o seu coração, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, nos ajude a levar essa mensagem aos rincões da terra. Um abraço. Deus abençoe sua vida.